Vamos mudar de assunto e vamos falar agora que o contribuinte que caiu na malha fina e que teve sua declaração do imposto de renda da pessoa física do ano passado retida e não concorda com os valores lançados, pode apresentar a defesa junto ao fisco pelo e-Defesa. E para explicar mais sobre o procedimento, nós vamos conversar agora ao vivo com o auditor fiscal da Secretaria da Receita Federal, Nilson Lima. Doutor Nilson, qual o procedimento que o contribuinte deve ter, não é? Para contestar, o que é que ele deve fazer? Boa noite para o senhor. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os telespectadores. Na verdade, esse sistema e-Defesa é uma solução tecnológica da Receita Federal para que o contribuinte que não queira recorrer a um profissional da contabilidade, a um advogado, ele mesmo possa adotar as providências em função de problemas na sua declaração, seja a declaração retida em malha, seja quando o contribuinte recebe uma notificação de lançamento ou quando ele vai apresentar uma impugnação. Então, para tudo isso, existe o e-Defesa para exatamente auxiliar o contribuinte pessoa física a contestar, a prestar informações à Receita Federal de forma estruturada, com um formulário eletrônico que indica o arrazoado básico, o enquadramento legal, para que o contribuinte não tenha dificuldade de produzir a sua defesa. Doutor Nilson, eu gostaria que o senhor falasse mais sobre o e-Defesa, certo? Porque muita gente ainda não conhece justamente esse sistema. E também perguntar para o senhor se realmente pode ajudar o contribuinte. Com certeza, porque o contribuinte que tem a sua declaração em malha, ele consulta essa situação analisando o atendimento virtual da Receita, que é o ECAC. Constatando a pendência, esse contribuinte, se ele não tem assistência de um profissional especializado, ele não sabe o que fazer. Quando nós tínhamos o atendimento normal, antes da pandemia, o contribuinte dava um pulinho na Receita Federal, nós explicávamos. Hoje, por conta da pandemia, a Receita disponibiliza uma série de plataformas para que o próprio contribuinte possa cumprir todas as obrigações sem sair de casa. De forma que, se o contribuinte, aqui vou dar um exemplo concreto, ele tem sua declaração retida em malha. Quando ele tem essa informação, ele já sabe qual é o tipo de pendência e aí, então, o que é que ele vai fazer? Ele vai ao e-Defesa, basta colocar no Google, digitar e-defesa, que o Google vai se encarregar já de colocar no lugar certo do site da Receita Federal para que o contribuinte possa gerar essa notificação de lançamento ou a antecipação da análise da malha ou a impugnação da notificação de lançamento. Então, quando ele acessa o e-Defesa, ele já vai recuperar se já tem intimação, se tem notificação de lançamento ou, no caso da antecipação da malha, que não tem documento ainda gerado do ponto de vista de iniciativa da Receita, para ele formaliza, ele digitaliza e imprime ali esse formulário eletrônico. Ao imprimir, ele assina e fica pronto para ele ou entregar numa unidade da Receita Federal, que agora em tempo de pandemia não existe essa facilidade para que isso possa ser viabilizado, ou ele pode já gerar um dossiê digital de atendimento, que é hoje o grande sistema de protocolo da Receita Federal. Antes, você tinha uma demanda, você ia no protocolo da Receita e dava entrada. Hoje não. Hoje, para dar entrada, na quase totalidade dos procedimentos na Receita Federal, o contribuinte acessa o ECAC e lá ele vai gerar um dossiê digital de atendimento. Então, aquele contribuinte que tem pendência hoje com a Receita, o contribuinte pessoa física, ele não pode deixar de usar o e-Defesa e também o dossiê digital de atendimento, que é o DDA, para dar entrada, substituindo o antigo protocolo. Além dessas novas funções do e-Defesa que o senhor falou agora aí, existem outras novas funções também, doutor Nilson? Veja, o contribuinte que está com a sua declaração em malha, ele pode dar entrada sem acessar o e-Defesa. Ele pode, digamos que a pendência na declaração do imposto de renda seja para que ele comprove despesas médicas ou pagamentos a unidades educacionais.
Então, antigamente, ele reunia a documentação e levava à Receita Federal para dar entrada. Hoje, o que é que ele vai fazer? Ele pode acessar o e-Defesa e gerar o formulário eletrônico. Ou então, simplesmente, ele vai dar entrada num DDA, que é um dossiê digital de atendimento, solicita primeiro a abertura desse dossiê e, em seguida, faz a juntada da documentação comprobatória para que ele possa resolver a pendência da malha. Doutor Nilson, para a Receita Federal, quais são as vantagens, tanto para a Receita e também para o contribuinte? Para o contribuinte, primeiro, nós, nesse tempo de mundo digital, nós temos diversas fraudes, né? Pessoas que se especializam em aplicarem golpes. Então, se alguém tem uma notificação de uma multa da Receita Federal do Imposto de Renda à Pessoa Física, o contribuinte recebeu a notificação. Ele simplesmente vai lá no e-Defesa, com o número da notificação, ele vai testar se aquela notificação é verdadeira ou falsa. E, a partir dali, ele já tem todo um traçado para que ele possa apresentar ou a antecipação da análise da malha, ou a impugnação da notificação do lançamento, ou a resposta a uma intimação de uma autoridade fiscal da Receita Federal para que ele apresente a documentação. Então, é mais seguro para o contribuinte e vai beneficiar a Receita na medida em que o contribuinte vai dar entrada numa peça bem estruturada, com os argumentos já apresentados de forma correta para facilitar a análise. Os documentos eles já têm uma análise ali automática no sistema, então ajuda tanto o contribuinte como a Receita. Doutor Nilson, quais foram os principais motivos que levaram à retenção das declarações do imposto de renda do contribuinte? Normalmente, o que leva à retenção em malha, primeiro é o contribuinte deixar de relacionar rendimentos recebidos. O contribuinte pode prestar serviço para mais de uma fonte empregadora e ele só relaciona parcialmente uma ou duas, deixando outras sem informação. Ou o contribuinte que informa despesas e que não consegue comprovar, ou além de um limite estabelecido pela legislação para que a Receita possa fazer uma verificação se procede ou não aquela dedução. E aqui em Sergipe, em particular, há um cometimento de erro assim muito repetitivo, que é justamente quando as pessoas vão informar rendimentos de pensão alimentícia. Normalmente, o casal, quando se separa e escolhe um deles para ser o alimentante daquela relação, normalmente o cônjuge que tem a guarda dos filhos, ele é apontado como o receptor, ou seja, o beneficiário daquela pensão. E muitas vezes ele vai apresentar a sua própria declaração e não forma aquele tipo de rendimento. Então, isso normalmente é fonte de muito equívoco. Quando o correto é o quê? Quando o dependente, o filho, que é o alimentando, ele é que deve declarar se ultrapassar o limite para a entrega da declaração ou não pode figurar como dependente, porque se ele figurar como dependente daquele casal que detém a guarda judicial dele, no caso, para cuidar do alimentando, esse rendimento vai se somar com os demais e normalmente é fonte de problema. Foi muito boa essa explicação do senhor, doutor Nilson. Essas orientações que o senhor está dando neste momento, nessa entrevista, nós queremos agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Jornal do Estado. Boa noite para o senhor, viu? Sempre à disposição. Boa noite.